Olá, tudo bem? Bem-vindo ao canal Viver de Renda. Se inscreva no canal, deixe seu like e compartilhe com os amigos. Nos acompanhe também no Instagram Viver de Renda Canal. PetroRio, 4 motivos para esperar um salto de 50% na ação, segundo o Bank of America. O que é que os bancos estão enxergando na PetroRio? O que é que o Bank of America, um grande banco de investimento dos Estados Unidos, está enxergando? Potencial de alta de 50% na ação, disse o BofA. Muito bem, segundo o relatório divulgado para os seus clientes, o Bank of America vê aí um cenário extremamente positivo para a PetroRio, ou PRIO, que é o seu novo nome, sua nova marca. A disparada de 122% do lucro líquido da PRIO no terceiro trimestre reforçou a confiança do Bank of America nas ações da petroleira. O banco reafirmou sua recomendação de compra para os papéis em relatório aos seus clientes com preço-alvo de R$ 35,50. Tome nota, preço-alvo de R$ 35,50. Isso representa um potencial de alta de 52,3 sobre o preço do dia 4 de agosto de R$ 23,31. A PetroRio continua como uma das nossas favoritas no setor de óleo e gás na América Latina por inteiro, hein? Disse Frank McGann e Leonardo Marcondes, que assinam o relatório do Bank of America. Segundo os analistas, há quatro fatores que sustentam o otimismo com o papel tanto no curto quanto no longo prazo. O primeiro é o crescimento dos lucros no curto prazo, impulsionado pela alta do barril de petróleo, melhorias operacionais nos campos recém-comprados e os novos poços na áreas de Polvo e Frade. O segundo fator é o início da operação no campo de Oahu, considerado um dos projetos mais estratégicos para a empresa no longo prazo, em termos de geração de valor para os acionistas. O terceiro ponto que justifica a boa avaliação do Bank of America é a ideia de que a empresa fará novas aquisições. Ainda cremos que a PetroRio tem um interessante mercado endereçável em termos de aquisições, né? Vamos lembrar que continuam as negociações da PRIO com a Petrobras para aquisição do campo de Albacora. A PRIO fez uma nova proposta, está nas mãos da Petrobras, cabe à Petrobras decidir se aceita ou não. A decisão é da Petrobras. Então, independente de Albacora, outras aquisições poderão ser feitas pela PRIO caso não feche essa negociação com a Petrobras, que se arrasta, na verdade, desde agosto do ano passado, né? A negociação que começou em agosto do ano passado. A PRIO chegou a fazer uma proposta que foi aceita à época pela Petrobras, só que depois uma auditoria nos campos, a Petrobras chegou à conclusão que as reservas eram muito maiores do que estavam inicialmente, vamos dizer assim, programadas, né? E aí fez uma revisão de cálculo. Nessa revisão de cálculo abriu novamente a negociação com a PRIO e o que se sabe é que a PRIO já fez um acréscimo de valor em função desse aumento potencial de fato do campo de Albacora. E agora a bola está nas mãos da Petrobras. Cabe à Petrobras decidir se vende ou não vende o seu ativo, né? Por fim, os analistas do Bank of America acreditam em novas reduções de custos operacionais face ao histórico de gestão da empresa, que é muito focada em aumento de produtividade e redução de custos. Esperamos uma queda acentuada nos custos de extração no terceiro trimestre deste ano, devido ao início da operação de 2 novos poços que são parte do plano de revitalização de Frade. PetroRio lucrou 140 milhões de dólares. A PRIO, como passou a se chamar, viu seu lucro líquido saltar 112% no segundo trimestre do ano, ante igual período de 2021, de acordo com o relatório divulgado no dia 3 de agosto. O montante, excluindo a norma IFRS 16, totalizou 140 milhões de dólares, ante ganhos de 66 milhões de dólares reportado um ano antes. A PRIO afirmou que o resultado foi fortemente impactado pelo aumento do imposto de renda, que por sua vez é impactado pelo aumento de receita.
Muito bem, notícias aí sobre essa bela empresa. Sou, vamos dizer assim, investidor da Prio desde 2020. Comecei a fazer posição nela ali em meados de 2020 mais ou menos e não abandonei mais a empresa. Continuo aí firme, acreditando no longo prazo, como devem fazer os acionistas que trabalham com essa ideia do longo prazo. Não houve, ao meu ver, nenhum motivo para mudar a minha estratégia até aqui. Continuo acreditando na empresa. Medicina de ponta, aço, carros inteligentes. Como é que o 5G pode transformar as empresas no Brasil? Diversas empresas têm projetos que vão da indústria à área de saúde, com o uso da internet de quinta geração. Olha, entender a internet de 5G é essencial se você quer investir. Você precisa entender como esse avanço tecnológico vai permitir ganhos exponenciais para muitas empresas que aí estão. Para quem trabalha também na área de tecnologia, novas oportunidades. Para quem não trabalha especificamente no setor, o 5G também traz novas oportunidades de trabalho. Dissemos isso em nossas lives dos dias 20 de julho, 21 de julho e 27 de julho. Se você não assistiu essas 3 lives, 20 de julho, 21 de julho e 27 de julho, assista. Estão gravadas e nós falamos muito sobre o mercado de trabalho, as oportunidades de emprego. Muitas empresas, nós nomeamos aqui empresas que estão com vagas abertas, vagas de estagiários, vagas nos programas de trainee, para diversas funções dentro das empresas, para cargos de gerência, de diretoria, na área de tecnologia. Olha, listamos mais de 30 empresas nessas 3 lives que estavam com vagas abertas e vagas recentemente abertas, portanto, esteja de olho. O Brasil está se tornando o país do salário mínimo, 38% das pessoas ganham salário mínimo, mas não adianta se queixar do salário mínimo, isso é uma grande bobagem ficar se queixando do salário mínimo. O salário mínimo é proporcional ao nível intelectual das pessoas, à baixa escolaridade das pessoas. É isso que rotula o salário mínimo. O salário mínimo, diz o DIEESE, deveria ser R$ 6.500. Isso é uma utopia, isso é uma sandice até eu diria, né? Porque uma pessoa que ganha um salário mínimo não tem a menor condição de receber R$ 6.000 de salário. Ele não tem capacidade de raciocínio, ele não entrega algo que valha efetivamente R$ 6.000. Então isso é uma utopia. Agora, se você trabalhar no sentido de se desenvolver do ponto de vista da educação, dos estudos, se você conseguir evoluir intelectualmente, tiver capacidade de ler, escrever, interpretar, fazer as contas básicas da matemática, olha, você tem oportunidades. Vagas de estágio pagando empresas no Brasil entre R$ 1.800 e R$ 2.000, vagas de estágio de R$ 1.800 e R$ 2.000. Falamos isso aqui nas nossas lives. Programas de trainee pagando a partir de R$ 4.500, R$ 5.000, R$ 6.000, R$ 7.000. Recentemente anunciamos aqui que o Itaú está com vagas abertas para o seu programa de trainee que vai pagar R$ 8.000. Então, veja, existem oportunidades. 400.000 vagas no Brasil abertas sem ser preenchidas neste momento. Então a pessoa chega e diz, eu estou desempregado, eu não consigo emprego. Olha, tem 400.000 vagas abertas. Por que não bate na porta dessas empresas que estão com essas vagas abertas? Mas eu não tenho a qualificação. Bom, aí você tem um problema. Entendeu? Porque as vagas existem. Agora, se você não consegue acessá-las, o problema reside em você. É isso que é preciso ser compreendido. E o que é que eu faço? Bom, eu preciso me requalificar, eu preciso me reinventar. Entendeu? O caminho passa por aí. Se você não investir nisso, na sua transformação enquanto profissional, esqueça, você vai ficar condenado realmente ou ao desemprego ou ao salário mínimo. Os mercados de trabalho cada vez mais vão demandar profissionais com mais habilidades e competências. Quem não as desenvolver vai ficar para trás. Simples de entender. A escolha nas nossas mãos. Somos as nossas escolhas. Somos as nossas escolhas. Repita comigo. Somos as nossas escolhas. É o que você planta hoje que você vai colher amanhã. O agricultor sabe isso há mais de 1000 anos. As pessoas das cidades grandes não entendem a lógica do homem do campo. Precisam despertar e aprender com os agricultores. Você só vai colher o que você estiver plantando hoje.
É assim e vai ser sempre assim. Acorda para a vida, gente. Então, a internet 5G ela não chegou ainda para a maioria dos brasileiros, óbvio, vai demorar um tempo e calcula-se aí pelo menos 12 meses para que ela seja uma realidade em boa parte aí das capitais e das grandes cidades. E mais aí 12 meses para poder chegar em áreas do interior brasileiro, mas ainda assim com gaps, a gente vai conviver ainda com o 4G e com o 5G em paralelo, né? A gente vai ter regiões que não vai ter o 5G, vai ter só o 4G, enfim, isso vai ser um processo, né? Mas de qualquer sorte, existe aí diversas empresas com ideias, com projetos. Esse é um mercado que se abre para a Oi também. O presidente da Oi, Rodrigo Abreu, já disse que vai trabalhar nessa área de projetos privados, redes privativas de 5G. Ele não precisou participar do leilão do 5G para ser peça atuante nesse segmento de projetos privados, privativos para empresas. Então, a Oi hoje é a empresa que mais atende o segmento corporativo, são 45 mil clientes que a Oi atende, grandes, médias e pequenas empresas, nacionais, internacionais, privadas e públicas, e a Oi vai certamente, sua equipe aí, o Rodrigo Abreu vai colocar sua equipe na rua para correr atrás desses clientes corporativos para desenvolver projetos privados de redes de 5G. A Gerdau, por exemplo, ela já fechou acordo com a Embratel para implementar uma rede 5G privativa na sua planta industrial de Ouro Branco, em Minas Gerais. Se tiver alguém aí da Gerdau que trabalhe nessa planta industrial de Ouro Branco, em Minas Gerais, se tiver notícias e quiser compartilhar conosco, agradecemos. A rede levará conexão de internet estável e livre de cabos aos 8,3 milhões de metros quadrados da produtora de aço. Excelente empresa, viu? Tive a oportunidade de morar e trabalhar uma época no Rio Grande do Sul e sempre admirei muito o Jorge Gerdau, um líder assim excepcional, um grande ser humano, um grande líder, um grande empresário, motivo de orgulho para nós brasileiros. Pesquisem aí no Google quem é Jorge Gerdau. O projeto será de longo prazo, começará a funcionar ainda no 4G para evoluir depois ao 5G da Claro, na frequência de 3,5 GHz, na segunda etapa de implementação. Nessa frequência não só se torna possível uma redução drástica de velocidade entre envio e recebimento de comandos via internet, como também amplia-se a velocidade e o volume de dados que podem ser transmitidos e recebidos em tempo real. O plano da Gerdau é utilizar o 5G para investir em equipamentos inteligentes, incluindo veículos que podem ser operados à distância ou tenham condução autônoma. Além disso, aparelhos podem utilizar recursos de inteligência artificial que estão distantes. Ou seja, não é necessário ter um dispositivo com configuração de ponta desde que ele tenha acesso ao servidor com velocidade o suficiente para que seu funcionamento seja em tempo real. Esse pode ser, por exemplo, o caso de câmeras de monitoramento que detectam problemas de segurança na operação, interrompem o processo industrial automaticamente, quando uma pessoa não autorizada entra em zona proibida ou quando um colaborador não estiver usando equipamento de proteção necessário. Na terceira e última fase do projeto com a Embratel, a rede privativa da Gerdau combinará o 4G com o 5G para oferecer uma velocidade de 4,8 GB por segundo ante 256 Mbps da primeira etapa com o 4G. Com essa estrutura, poderemos oferecer mais capacidade conforme a necessidade da empresa. E com isso vamos estar automatizando máquinas, locomotivas, identificar pessoas com tags, utilizar óculos de realidade aumentada, ou seja, poderemos levar a internet a qualquer ponto que tenha automação na operação, diz Alexandre Gomes, diretor de marketing da Embratel. A chegada do 5G à unidade de Ouro Branco é o primeiro passo da Gerdau para uma nova etapa de digitalização, que começou em 2014. De agora em diante, a empresa já não vê mais uma distinção entre investimentos em tecnologia e a ampliação dos negócios. Para a empresa, o plano é transformar a planta em uma fábrica inteligente. O 5G não será uma plataforma só de conectividade, mas sim de negócios, para aumentar em muito a eficiência da planta industrial, conectando pessoas, máquinas e processos. Queremos ser mais competitivos no nosso contexto de negócios, assim como o 5G, todas as inovações tecnológicas estão inseridas neste cenário. Está aí a aplicação do 5G, a chegada do 5G e o seu poder transformacional.
em empresas como a Gerdau. A WEG também está com um projeto de rede privativa em uma das suas plantas industriais lá em Santa Catarina. Então, alguém da WEG também que puder nos trazer informações de como anda esse projeto e se quiser e puder compartilhar, nós agradecemos. Aqui a gente procura sempre ter esse olhar mais empresarial. É a minha característica, eu sou consultor de empresas, formado em administração, vivi trabalhando com o ambiente corporativo, acho que faz todo sentido trazer a dinâmica do mundo empresarial, trazer a lógica das decisões empresariais para que vocês, investidores, tenham essa clareza de que ao investir numa ação, você está investindo em uma empresa, você está se tornando sócio de uma empresa, você tem que estudá-la, você tem que entendê-la, você tem que acompanhar os líderes dessa empresa, os princípios da organização, os valores, as inovações, as suas decisões estratégicas, a operacionalização do seu plano estratégico, você tem que entender isso. E a gente aqui procura facilitar. Já são praticamente 1.600 vídeos produzidos desde julho de 2020, todos gratuitos à sua disposição. Portanto, maratone os vídeos do canal para entender as coisas que aqui a gente fala. Não fique buscando dicas, ouvindo boatos, sendo contaminados nas redes tóxicas, seguindo e observando gente de baixa competência, né, com um nível muito baixo e achando que isso vai transformar a sua vida. Olha, não existem atalhos para a riqueza, é estudo, viu? É trabalho, você tem que se dedicar, você tem que se aprimorar, você tem que se tornar um investidor mais sofisticado, tem que ter inteligência financeira. Se você não tiver isso, esquece, vai lá para a poupança, fica feliz lá. Não tente dar um passo maior do que sua perna. Então é importante decidir o que você quer. Se você quer ser um investidor, seja um investidor qualificado. Não seja uma sardinha perdida, vítima fácil para as baleias e para os tubarões. Por favor, não continue cometendo os erros do passado. Desde julho de 2020 a gente abre aqui uma janela de oportunidade para que você passe a ver o mercado de ações de uma outra perspectiva e isso pode transformar muito a sua realidade. Aproveite. Eu não tive essa sorte, eu não tive essa oportunidade, aprendi na marra, aprendi apanhando e aqui a gente está dando uma oportunidade para que você não aprenda apanhando, que você tenha a oportunidade de ouvir uma voz mais experiente que compartilha as suas convicções, as coisas que viu, viveu e aprendeu, certo? Estamos juntos, se assim for o seu interesse e o seu desejo. Muito bem, vamos falar um pouquinho de bolsa, o que está acontecendo com a bolsa, para onde vai essa bolsa. A bolsa definitivamente saiu de um canal de baixa, estávamos num canal de baixa e dentro desse canal de baixa nós estávamos também numa lateralização. Os estrangeiros tinham ficado praticamente numa posição neutra, sem fazer investimentos, e isso era o que estava marcando a nossa bolsa durante aí cerca de 6 semanas. Na semana que passou, algo novo aconteceu. Tivemos movimentos fortes de fluxo. Você precisa entender fluxo. Se a bolsa sobe, se as ações sobem com força, é porque entrou fluxo comprador. Se elas caem com força, seja o Ibov, seja as ações das empresas, é porque tem fluxo vendedor na área. É isso que você precisa entender. No nosso caso, os institucionais, a gente está dizendo isso desde o início do ano, os institucionais saíram da bolsa. O fluxo é negativo praticamente desde outubro, termina as operações de receitas e despesas de compras e vendas ali no final do dia, né? De compra e venda, é saldo negativo dos institucionais. Para onde eles foram? Para a renda fixa. A maioria dos institucionais brasileiros são muito conservadores, eles se satisfazem com o Ibov. Então, eles estão acostumados a ganhar na bolsa, nos seus fundos, 4%, 5% ao ano. Agora eles estão na renda fixa ganhando 14% ao ano. Isso é o paraíso, é a glória. Eles não voltam para a renda variável tão cedo. Mas os estrangeiros, sim. Os estrangeiros movimentam 56% a 58% do capital que está na Bolsa Brasileira. Isso na normalidade. 56%, 58% do dinheiro que circula nas ações brasileiras, no mercado acionário brasileiro, são estrangeiros. Então temos que estar de olho neles. E na quinta-feira houve uma entrada de 1 bi, né? Eu vou continuar apurando isso para compartilhar com vocês. Foi um fato novo, teve uma entrada aí de 1 bi na quinta-feira. Na sexta deve ter entrado mais, na segunda deve ter entrado mais. Então nós estamos com um movimento novo.
né? Estamos com um movimento novo. Esse fluxo é que está fez a ação subir e rompeu os 104, 105 e está agora nesse patamar de 108. E qual o alvo agora, Clóvis? 112 mil, podem acreditar, estamos buscando os 112 mil. Obviamente, a gente não sobe numa linha reta, obviamente a gente sobe corrigindo, não é? Então, essa é a renda variável, você sobe caindo, você não sobe feito uma linha reta, entendeu? Então, o que a gente precisa observar é que está acontecendo uma subida rápida, né? A gente rompeu ali aquela região dos 103 e subiu ali, rompeu os 104, 105, 105 mil pontos vira agora uma região de suporte para uma eventual queda. Ali pode ser uma região de suporte nos 105 mil pontos e numa subida muito rápida, às vezes a gente se afasta da média móvel de 21 períodos e uma tendência natural, se houver uma correção, é buscar em primeiro lugar essa média móvel de 21 períodos. Mas várias ações performaram muito bem nesses últimos dias, né? Tivemos ações aí que subiram bem mais forte. Vejo como descontada a Vale sendo uma oportunidade, né? E a Oi também andou bastante, né? A Oi andou bastante, entrou fluxo comprador na Oi também. Então é importante entender isso, entrou fluxo comprador na Oi, porque ela estava em 0,46, não é? Ela estava em 0,46 e andou aí performando bem. No dia de ontem, ela estava em 0,66, né? Deixa-me ver aqui no dia de ontem, ela estava em 0,66, na máxima do dia, né? Ela chegou ali a 0,66, foi quando ela fechou. Então andou bem, andou 20 centavos de 0,46 para 0,66, fluxo comprador, fluxo de gente grande entrando no papel. Isso não é especulador, 20 centavos de alta não é especulador, isso foi gente grande que entrou, né? Mas, Clóvis, o caos não está imperando no mundo? Depende, se você é usuário, telespectador do programa do Datena, você vai ver o mundo apocalíptico, né? Ah, mas aquele mundo ali não é real? Mas o mundo não é só aquilo, né? Então aquilo é um corte, aquilo é um viés televisivo que foca na miséria, na destruição, no apocalipse. Se você olhar só para isso, você só vai enxergar isso, mas aí você vai ser ludibriado, o seu cérebro vai achar que o mundo é isso, e não é definitivamente. Então, existem problemas, mas existem oportunidades. Existe um lado vazio do copo e existe um lado cheio do copo. Existem os pessimistas de plantão que tomam Lexotan todos os dias porque são depressivos, neuróticos, esquizofrênicos, né? Mas existem os otimistas, esses são os empresários. Os empresários são os que trabalham, né? Eles não têm tempo para ficar olhando a bolsa, nem têm tempo para fazer leitura de cenários degradantes, de cenários de destruição da turma da bolha que fica aí dá palpites sobre economia acreditando que o mundo sempre vai acabar no dia seguinte. O empresário não tem tempo para isso, ele tem que correr atrás, ele tem que gerar recursos para pagar suas despesas, para pagar a folha, ele precisa inovar, ele precisa vencer o concorrente, ele precisa vencer os novos concorrentes, ou seja, ele está completamente focado no seu trabalho e nos seus resultados. Ele não tem tempo para ficar nessa superficialidade do mundo aí de analistas, de palpiteiros de plantão, que sempre vem o mundo desmoronando. O JP Morgan, que é um banco de investimentos americano, ele diz que vê um cenário positivo. Olha aí, tem gente que consegue ser otimista. Então o JP Morgan divulgou um relatório para os seus clientes, dizendo que enxerga alguns fatores que justificam um viés mais otimista sobre o mercado de ações. Ele está falando dos Estados Unidos, mas a lógica serve também para a gente refletir sobre o Brasil, viu?
Não são poucos os ingredientes que estão levando os investidores em Wall Street a olharem o mercado de capitais com mais cautela e menos apetite. Esse tem sido o senso comum. O Howard Marks esteve aqui recentemente na Expo XP e disse que em junho o tom negativo no mercado americano estava excessivamente elevado. E aí ele disse, nesse exato momento eu resolvi ser mais agressivo. Então, se o tom negativo está mais alto, o Howard Marks disse, neste momento eu decidi que chegou a hora de ser mais agressivo. Veja como pensam os grandes investidores, né? Como eles raciocinam. É um bichinho diferente, não é? Você precisa aprender a raciocinar dessa forma, senão você fica para trás. Acredita no apocalipse e deixa de acreditar no mundo real. Eu prefiro o mundo real. Então, há quem consiga, entretanto, apesar desses cenários onde muitos enxergam problemas, há quem consiga enxergar sinais positivos. É o caso do time de análise do JP Morgan, liderado por Mislav Matejka. Embora as impressões das atividades provavelmente permaneçam desafiadoras, nós acreditamos que a recompensa de risco para as ações não é de toda ruim, à medida que avançamos para o segundo semestre e o final do ano, né? Disseram eles num relatório de 8 de agosto, agora super recente, né? De ontem, portanto. Na verdade, nós entendemos que entramos em uma fase em que o fraco fluxo de dados pode ser visto como bom, levando a uma mudança de políticas e que a desaceleração da atividade pode revelar-se menos profunda do que se temia. O JP Morgan não apenas se contrapõe à visão menos animadora cultivada por boa parte do mercado, como destaca 10 fatores para justificar a sua visão. Vamos vê-los? Número 1. Os valuations parecem atrativos, tanto em termos absolutos quanto em relação à renda fixa. Os analistas destacam que os mercados internacionais, em particular, estão sendo negociados a 12,6 vezes os lucros futuros, o que representa um desconto de 20% em relação ao patamar histórico. Portanto, mesmo prejudicando os ganhos, o suporte do valuation está lá, disseram eles. 2. As posições estão reduzidas e os níveis de caixa dos investidores institucionais estão, em geral, elevados. Na visão do banco, há uma disposição de colocar esses recursos na rua. Número 3. O sentimento dos investidores tem atualmente um viés excessivamente de mercado em baixa, com os indicadores compilados pela American Association of Individual Investors, perto dos seus menores níveis nos seus últimos 30 anos. O que em muitas oportunidades é visto como um indicador poderoso para justificar a próxima alta das ações. Para o banco, número 4, para o banco a visão de que as medidas mais agressivas adotadas pelo Federal Reserve já atingiram o seu pico deve ganhar força, o que pode ser reforçado mais à frente por níveis de inflação mais estáveis. Os analistas também esperam que o Federal Reserve se torne mais sensível com dados econômicos. 5. Da mesma forma, eles acreditam que o dólar também já pode ter alcançado o seu pico no ano. 6. Apesar de muitos indicadores em contração, os analistas entendem que essa desaceleração econômica não se traduza necessariamente em uma forte recessão e destacam que os balanços dos bancos estão em forte posição. Número 7. Embora o mercado habitacional tenha enfraquecido acentuadamente com os preços dos imóveis se estabilizando após fortes ganhos, a expectativa do banco é de resiliência nesse segmento. Número 8. As empresas revisarão seus ganhos, mas os analistas esperam que isso não se traduza em reduções agressivas. E é o que a gente tem visto até aqui, né? Número 9. É provável que os efeitos nos consumidores sejam amortecidos pelo excesso de economias acumuladas durante a Covid-19. É engraçado, essa é a minha tese, viu? Que eles estão dizendo aqui. À medida que as taxas de poupança caem materialmente abaixo das médias de longo prazo. Deixa eu finalizar e aí eu faço o meu comentário. Número 10. É improvável que a desaceleração econômica global seja sincronizada. Um exemplo citado é a China, que tem apresentado melhora em alguns indicadores. Isso é importante à medida que muitas empresas europeias e globais obtêm uma fatia significativa de suas vendas da China. Muito bem, esses 2 pontos são interessantes porque fazem parte das minhas análises de cenário, né? Os especialistas, né, acham que o cenário seria de fim de festa, né, no mundo, por conta exatamente de inflação alta, possibilidade de recessão,
desemprego, conflitos geopolíticos, que tudo isso poderia, né, justificar uma descida de ladeira nas economias do mundo. Mas isso não aconteceu. E aí eles estão perdidos sem entender o porquê não aconteceu. Qual é a minha tese? Minha tese é simples. As pessoas ficaram trancadas dentro de casa, fizeram gastos, obviamente, usaram o e-commerce, mas ficaram 2 anos praticamente restritas e acumularam dinheiro nesse período. Depois de 2 anos de restrição, o mundo voltou a se abrir e as pessoas resolveram viver. Exatamente, porque eu acho que aí tem um outro componente que é psicológico, emocional. Muita gente perdeu pessoas queridas em suas famílias durante a pandemia, perderam amigos durante a pandemia. E aí perceberam com o Covid de que a vida é muito volátil. Você está vivo hoje, pode não estar amanhã. Foi isso que a pandemia nos ensinou, né, para quem quis aprender efetivamente. Mas o fato é que, diante disso, as pessoas estão indo às ruas, as pessoas estão lotando estádios, shows, praias, estão viajando, os aeroportos entraram em colapso na Europa, entendeu? As pessoas estão nos bares, nos restaurantes, estão consumindo, estão saindo para se distrair, ou seja, todas as empresas estão performando bem. E aí que deu um nó na cabeça dos pessimistas, porque no laboratório, que é a salinha dele com ar-condicionado, as teorias macroeconômicas saem dos livros e vão para os seus computadores, onde eles vão ali emitir suas análises. E aí perdeu totalmente o sentido a teoria macroeconômica e a análise de ar-condicionado, que é feita dentro de uma sala. Ele não consegue sair para ir para as ruas e ver o mundo real acontecendo. E aí pronto, ficaram vendidos na história e foram atropelados por um trem-bala. Então o mundo está performando, o mundo está aquecido e vai continuar. Existem algumas preocupações por conta das altas de juros, isso não vai travar as economias. E ao meu ver, aí esse item 10 me dá a segunda coisa que eu acho que também a gente tem que estar atento, na China. Porque na hora que a China acelerar, o mundo não vai conseguir ficar sem acelerar, entendeu? Por conta dessa relação de comércio e de consumo muito forte entre China, Europa, Ásia e Estados Unidos, América do Sul. Então, obviamente, na hora que a China ganhar tração, e eles precisam dar tração na economia, vão ter que despejar bilhões e bilhões de dólares para fazer a economia girar. Isso vai gerar muitas transações comerciais, muitas relações de consumo, e isso vai fazer com que economias que estão meio que parando voltem a acelerar. Então é isso que a gente precisa entender. Muito bem, de novo aqui trazendo percepções, né, da equipe do JP Morgan. Por quê? Porque você precisa ser um investidor qualificado, você precisa aprender a sofisticar a sua inteligência, você precisa entender cada vez mais sobre fluxos, sobre mercados, sobre algumas questões importantes da macroeconomia. Tudo isso você pode também nos acompanhar com a seleção de empresas, viu? Já está no ar a nova edição da seleção de empresas do mês de agosto. As pessoas que tiverem interesse adquiram. Quem não conhece ainda, adquira, é super importante. Eu acho que vai lhe ajudar muito, E nessa edição de agosto, nós fizemos algumas atualizações com relação às empresas da seleção, né? Temos aí algumas empresas do Brasil, Estados Unidos, fizemos algumas considerações sobre a estratégia em relação a elas e fizemos uma leitura que eu acho que é bem interessante para vocês de cenário, sobre a economia americana, sobre empregos e sobre a retomada na China. E depois finalizamos fazendo uma boa leitura aí sobre a Bolsa, movimentos de fluxos de investidores, fundos de investimentos que estão se posicionando, onde estão se posicionando, quais são as empresas que eles estão olhando. Trouxemos um pouquinho dessa leitura para que vocês entendam esse momento que a gente está vivendo. Ao mesmo tempo, aproveitamos para divulgar no final do documento da seleção de empresas, o nosso programa de desenvolvimento de lideranças, né? O nosso novo projeto. Quem está na seleção de empresas pode ter um desconto para se inscrever neste programa. Se encerra agora, dia 15, viu? O pré-lançamento. Então, corra se você quiser participar para ter o desconto de R$700.
O Programa de Desenvolvimento de Lideranças é um treinamento de 5 meses que a gente vai estar fazendo agora na internet. É para as pessoas que querem alcançar remunerações superiores, acima de 20, 30 mil reais. Isso é possível, foi a minha realidade, isso pode ser a sua realidade. E eu vou contar como eu fiz e como você deve fazer para também ter os mesmos resultados que eu tive. Né? Alcançar posições de supervisão, coordenação, gerência, diretoria, quem sabe até ser CEO de empresa. É isso, eu na minha vida profissional cheguei ao patamar de diretoria. Você também pode chegar. Né? Então é essa experiência que eu vou passar. A gente vai tratar de diversos conceitos, conteúdos que eu acho que vão ser sempre muito importantes para você planejar a sua carreira profissional, se diferenciar, se destacar, ser notado pelos seus líderes, se comunicar com a alta administração das empresas, porque foi isso que eu fiz ao longo de toda a minha vida, me comunicar com a alta administração das empresas. Você precisa de conhecimento adequado, você precisa de mentalidade correta e precisa das atitudes certas. Sem isso você não vai ser notado, sem isso você não vai se destacar. Né? Então a gente vai trabalhar aí as questões do que são as empresas, a visão empresarial, a cultura empresarial, a gestão empresarial. Vamos falar sobre sua carreira, planejamento de carreira. Vamos falar sobre liderança, estratégia, negociação, planejamento, administração do tempo, inteligência emocional, ética e valores. Esse é o itinerário, vamos dizer assim, pedagógico que nós vamos fazer ao longo desses 5 meses. Vamos caminhar juntos, vamos ter aulas gravadas que você vai poder acessar e vamos ter 2 aulas ao vivo que vão funcionar como uma espécie de mentoria. A gente vai ter uma troca do grupo que vai estar na turma do curso e ao mesmo tempo tirando dúvidas e fazendo orientações pontuais em relação ao momento de cada um. Certo? Esse treinamento ele tem um valor de 5 mil reais e na primeira turma nós vamos lançá-lo a partir de setembro por R$ 2.097. Mas se você fizer sua inscrição até o dia 15 agora de agosto, você tem R$ 700 de desconto se você tiver assinado a seleção de empresas e pagará tão somente R$ 1.397. Eu acho uma excelente oportunidade, nós entregaremos a você um conteúdo de altíssimo nível, um conteúdo baseado em experiência que mudou minha vida e vai mudar a sua. Não tenho a menor dúvida disso. Então, veja e decida. Se você quiser participar, basta me mandar um e-mail, clovisfaleiro@uol.com.br ou me contactar pelo direct do Instagram. O tempo está esgotando, hein? Hoje é dia 9, dia 15 acaba a pré-seleção, aí, o pré-lançamento com esse desconto de R$ 700, certo? Bom, para finalizarmos, eu queria dizer aqui que lancei no final de semana a ideia de que é preciso os acionistas da Oi se mobilizarem para fazer um acordo de minoritários, constituir um grupo que possa defender os acionistas da Oi. A gente precisa ter uma representatividade para aspirar a uma posição, se possível, no Conselho de Administração da empresa, né? Participar das reuniões do Conselho de Administração da empresa. Precisamos aí em torno de 5% para ter essa relevância. Então, qual a ideia? Preciso aí que os advogados se mobilizem, assumam a dianteira dessa ideia, né? Que organizem aí um documento que possa ser um documento, um pacto entre os acionistas minoritários, conforme o que reza e o que prega a lei das sociedades anônimas e as resoluções da Comissão de Valores Mobiliários. Né? Então precisamos aí de uma pessoa com expertise, ou uma ou mais pessoas com essa expertise. Hoje tive uma reunião de manhã com alguns advogados que já estão me contactando, né? Seria oportuno que isso pudesse ser, vamos dizer assim, viabilizado o quanto antes, não é? Fosse viabilizado o quanto antes. A gente precisa ter essa representatividade, a gente precisa ter essa organização. Eu entendo que os acionistas da Oi precisam dar este passo à frente na profissionalização da sua participação social na Oi. A Oi saiu da recuperação judicial, gente. Falta uma data o juiz assinar. Pode ser esses próximos dias. Na conversa de hoje com um dos advogados, ele acredita que o juiz vai esperar o leilão do dia 22, que é muito provável que realmente o juiz espere. Vai ter um leilão no dia 22 para aquela venda das antenas e dos sites da Oi, né, que está aí com aquela proposta vinculante da Highline de 1,7 bi. Foi marcado pelo juiz Fernando Viana agora para o dia 22. Né?
a abertura das propostas, caso tenha mais de uma. Por enquanto só tem a da Highline. E aí acreditamos que na conversa de hoje, pelo que a gente conversou, pela leitura deles, vamos dizer assim, desse mundo do direito, esse mundo jurídico, eles acreditam que vai se esperar sim esse leilão do dia 22, e aí isso feito, a qualquer dia, a partir do dia 22, pode ser decretado o fim da RJ. Vamos lembrar que o Lauro Jardim disse que essa saída da RJ vai ser agora em agosto. Continuo acreditando no Lauro Jardim, né? Continuo acreditando sim no Lauro Jardim. Afinal de contas, vamos lembrar que foi ele que trouxe aquelas ações de bastidores que o Tanuri estava fazendo junto ao CAD. Foi ele que fez essa denúncia e jogou luz sobre o que poderia estar acontecendo ali nos bastidores, né? Então, acho que a gente tem que levar isso em consideração e acreditar que o Lauro Jardim sabe algo que a gente não sabe, pelos seus trabalhos de pesquisa e de investigação. Então, alguém deu essa certeza a ele, porque ele foi muito contundente na sua afirmação que a RJ acaba agora em agosto. Temos já um divisor de águas aí, ao meu ver, é o dia 22 de agosto, talvez isso feito, o juiz automaticamente, nas horas seguintes, possa decretar o fim da recuperação judicial. Vamos lembrar que o juiz tinha pedido à Oi que apresentasse uma demonstração de pagamento dos 30 mil credores ao longo dos próximos 3 anos, como foi recomendado pelo Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. E esse documento, pelo que eu tive conhecimento, na sexta-feira que passou, a Oi já entregou, né, com essa projeção de caixa e o seu planejamento para pagar esses 30 mil credores que ainda faltam. Então, é aquilo que eu sempre repito aqui, a RJ acabou. Temos aí uma questão pontual, que é esse leilão do dia 22 de agosto, e aí acredito que isso feito, a partir da tarde de 22 de agosto, o juiz deve se manifestar em relação ao resultado do leilão, e é possível que talvez nas horas subsequentes ele defina o dia de encerramento da RJ. Vamos ficar de olho, estamos na reta final. Mas precisamos então dessa profissionalização dos acionistas. Os acionistas precisam se organizar, precisam se mobilizar e precisam constituir um grupo representativo dos minoritários da Oi, para que possam então, dentro dos padrões da Lei das Sociedades Anônimas, dentro das resoluções da Comissão de Valores Mobiliários, da CVM, possam ter representação jurídica, possam ter representação efetiva, para que agora, na pós-recuperação judicial, possam bater na porta da Oi e dizer: olá, como vai, tudo bem? Estou aqui e quero me fazer ouvir, quero saber o que está acontecendo e quero participar do que está acontecendo, porque nós somos um grupo organizado que representa 5% ou mais dos acionistas desta empresa. Então eu acho que chegou a hora do acionista da Oi se fazer ouvir. Está lançada a ideia e vamos trabalhar para que isso possa se tornar verdade, né? Para que isso possa se tornar realidade. Se você gostou do vídeo, deixe o seu like, compartilhe com os amigos, fique com Deus e até a próxima. Tchau!